Nunca fui de esperar muito de aniversários. Depois de certa idade, a data se transforma mais num lembrete do que passou do que em celebração do que está por vir. Mas aquele ano foi diferente. Eles disseram que tinham organizado tudo com carinho. Meu neto, Lucas, liderou o convite. Disse que queria reunir a família para comemorar meus 78 anos como se fosse um marco. Um novo ciclo, ele disse. Eu acreditei. Me arrumei com calma naquele sábado. Coloquei a camisa azul que minha esposa dizia combinar com meus olhos. Mesmo depois de tantos anos desde que ela partiu, ainda escuto a voz dela em certas manhãs. E naquela manhã, eu quis que ela me visse bonito. A casa estava cheia. Meus 2 filhos estavam lá, as noras, netos, até os bisnetos. Uns que eu não via há meses, outros que só ligavam no Natal. Mas estavam todos ali. A decoração era exagerada, com balões prateados e uma faixa escrita "Feliz Aniversário, Vô", pendurada entre a cozinha e a sala de estar. Eu sorri para não parecer cínico. Sabia que aquele entusiasmo não nascia do afeto, nascia da formalidade. Era o tipo de evento que se faz para a própria consciência dormir tranquila. Mesmo assim, eu não reclamei. Fiquei em pé, dei abraços, tirei fotos, ouvi piadas. Fui um bom anfitrião. A casa estava limpa, as janelas abertas, e o cheiro de bolo se misturava ao da cera recém-passada no chão. Aquele lugar, eu construí tijolo por tijolo. Literalmente. Nos anos 80, com minhas próprias mãos e o pouco que sobrou da herança do meu pai. Trabalhei décadas para pagar cada reforma, cada azulejo, cada móvel que hoje era tratado como um figurante naquela festa. Chegou a hora do brinde. Todos se reuniram na sala. Lucas subiu num banquinho de madeira, erguendo uma taça de espumante barato. Bateu com uma colher para chamar atenção. O barulho da conversa se dissolveu num silêncio obediente. E ele começou a falar. Hoje a gente comemora não só a vida do nosso avô, mas também uma nova fase para nossa família. Ele disse, sorrindo largo. Conversamos bastante e decidimos que já está na hora de organizar melhor as coisas. Afinal, o senhor merece descansar. Cuidar só das lembranças. E nós da casa. Houve um riso disperso. Uns risinhos amarelos, como se aquilo fosse uma piada mal ensaiada. Mas Lucas não vacilou. Continuou, agora com o tom de quem leu um texto ensaiado. Então, para oficializar, a partir do mês que vem, a casa será assumida por mim. Todos concordaram. O senhor fica com as memórias, eu fico com a casa. E ninguém mais precisa se preocupar com isso. A gente já resolveu tudo. Aplausos. Alguns sinceros, outros constrangidos. Meus filhos não disseram uma palavra. Apenas abaixaram os olhos. A nora sorriu, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. E eu fiquei ali, de pé, segurando uma taça que tremia na minha mão, como se ela estivesse cheia de gelo derretendo. Não era raiva, ainda não. Era uma espécie de suspensão, como se o tempo tivesse parado entre uma frase e outra. Fiquei esperando alguém dizer que era brincadeira, que aquilo fazia parte de alguma surpresa, uma pegadinha, um vídeo no estilo "Pegamos o vovô". Mas nada. O silêncio que se seguiu foi mais cruel do que qualquer frase. "Parabéns, vô. Eu só vou levar o que é meu", Lucas disse por fim, brindando com a taça. Os outros imitaram. Todos brindaram. Menos eu. Sentei devagar no sofá. Ouvi as conversas retomarem em volta. Vi gente indo buscar mais brigadeiro. Outras tirando fotos com as crianças. Como se nada tivesse acontecido. Como se eu tivesse assinado alguma escritura invisível, só por envelhecer. Como se minha existência estivesse sendo reduzida a uma moldura pendurada na parede da sala. A festa continuou por mais 2 horas. A certa altura, subi devagar para o meu quarto, fechei a porta e encostei a cabeça na parede. Lá de cima, escutei Lucas rindo alto, dizendo que ia trocar os móveis, que aquele sofá velho já estava com cheiro de aposentadoria. Alguém respondeu com um "não fala assim" sussurrado, mas ninguém corrigiu de verdade. Quando a última risada ecoou e as luzes foram apagadas, desci e caminhei pela casa vazia. Ainda havia cheiro de bolo no ar e manchas de refrigerante na toalha de mesa. Passei a mão pela estante, pelo corrimão da escada, pela maçaneta da cozinha, e entendi, com uma dor seca, que aquilo não era mais meu. Nem a casa, nem a memória que tinham dela.
Eles tinham matado a história com um brinde. Mas o que Lucas, e ninguém ali, sabia é que o brinde dele veio tarde demais. Porque semanas antes daquela festa eu já tinha tomado uma decisão. Silenciosa, oficial e profundamente intencional. Eles achavam que tinham herdado um trono. Mal sabiam que o castelo já tinha sido desocupado. E eu já estava com a chave na mão. Acordei com o som do silêncio. Nem relógio de parede marcando a hora, nem o zumbido baixo da geladeira. Nada. Levantei devagar, sem fazer barulho, como se a casa tivesse virado santuário, ou talvez um cemitério. Ainda havia no ar o gosto amargo da noite anterior. Meu neto em pé, com um sorriso de vitória que nunca combinou com a idade dele, levantando o copo e dizendo: "Todos concordamos. Você fica com as memórias. Eu fico com a casa de 600 mil. Aplausos. Risos abafados. E eu, com o sangue gelado correndo nas veias, só consegui responder: "Parabéns. Eu só vou levar o que é meu." E então chegou a manhã, hora de cumprir minha promessa. Peguei a velha caixa de ferramentas no canto do armário, aquela que eles fingiram não ver por anos, como se eu não soubesse consertar uma tomada ou pendurar um quadro. Comecei pelas lâmpadas, uma a uma. Desenrosquei cada uma com cuidado. Embalei com jornal velho, coloquei em sacolas. O teto foi ficando escuro, desnudo, triste. Depois fui para os móveis, a cadeira da sala, o sofá que comprei quando vendi meu primeiro carro, a estante que montei com as próprias mãos. Tudo desmontei em silêncio. Cada parafuso tinha memória, cada dobradiça, uma conversa que ninguém mais lembrava. Aos poucos, a casa foi perdendo o que a fazia casa e ganhando o que eles pediram, apenas paredes. A cozinha foi a mais difícil. A geladeira era nova, presente de mim para mim. Levei embora. O micro-ondas que dei no último Natal, e que nem agradeceram, também foi. As cortinas que costurei com minha falecida esposa, ainda com cheiro de lavanda, saíram das janelas. Nem os tapetes escaparam. Na sala, os quadros que pintei nas tardes de domingo, os porta-retratos esquecidos com fotos borradas, o som velho de vinil, tudo partiu comigo. Subi pro quarto com um peso nas pernas. O colchão era meu, comprado quando minha coluna já não aguentava mais os antigos. Enrolei no plástico, peguei as roupas de cama, as toalhas, o abajur, tudo pago com meu dinheiro, minha aposentadoria. Desci com dificuldade. Enfiei tudo na caminhonete que um amigo emprestou. A cada viagem até o carro sentia o silêncio crescendo dentro da casa. Um eco estranho, como se ela estivesse me agradecendo por levar embora a parte boa, deixando só o concreto frio que eles tanto queriam. Quando tudo terminou, sentei na varanda vazia. Olhei ao redor. Era como se a casa tivesse sido desossada, mas não me sentia leve. Me sentia em paz. Fui fechar a última porta quando vi ela ali, no fundo da sala. Aquela caixa. Uma simples caixa de papelão, nem grande, nem pequena. Estava ali havia anos, quieta, esquecida num canto. Ninguém nunca se importou com ela. Nem mesmo eu, até aquele momento. Mas agora, era tudo o que restava. E talvez fosse o bastante para começar algo novo. Fechei a porta, deixei a chave sobre a pia vazia. E fui embora. A casa estava vazia. Mas a história, não. Porque dentro daquela caixa estava a faísca que ninguém viu chegar. E que mudaria tudo. Ela estava no centro da sala. Pequena, discreta, quase irônica em sua simplicidade. Depois de eu ter recolhido cada objeto comprado com meu próprio dinheiro, os móveis que sustentei por anos, as cortinas que instalei, a geladeira que alimentei, os quadros que pendurei, as lâmpadas que iluminaram jantares inteiros, os tapetes que meus pés conheceram antes dos deles, só restava ela, a tal caixa. Uma relíquia solitária em meio ao eco da casa agora vazia. Parecia que ela me esperava, como se tivesse resistido à limpeza proposital que fiz com uma única missão: ser notada. Eu não me lembrava de ter deixado nada ali, mas tampouco lembrava dela antes. Era de madeira escura, acabamento antigo, com um trinco de metal gasto que parecia ainda mais velho que eu. Nenhum nome, nenhum selo, nenhum bilhete. Só ela. O neto nem a mencionou. Nenhuma palavra na noite anterior, quando fez seu discurso. Aquele no qual, com a arrogância que só a juventude mimada sabe exibir,
Ele levantou a taça e anunciou como um troféu. Você fica com as memórias, eu fico com a casa de 600 mil. Eu vi os olhos cúmplices da família. A filha que me deve anos de respeito. O genro que nunca teve coragem de olhar nos meus olhos. Os outros netos, educados a fingir dignidade enquanto se alimentam de ingratidão. Aplausos, sorrisos. A festa estava armada e eu era o palhaço que havia financiado tudo, exceto a caixa. Aquela caixa não era deles. Aquela caixa, por algum motivo, me pertencia. Sentei no chão, a madeira rangendo de leve sob o peso dos meus joelhos. O sol atravessava a janela de forma enviesada agora, e o feixe de luz parecia tocar a tampa como um dedo divino apontando. Veja. Toquei o trinco. Estava frio. Abri devagar. O cheiro que saiu de dentro era sutil, mas carregava memória. Madeira antiga, talvez cedro, e uma sombra de naftalina. Dentro, havia apenas uma fotografia. Um papel dobrado com meu nome escrito à mão. E uma chave. 3 objetos. Nenhum deles familiar. Ainda assim, senti algo se mexer dentro de mim. Algo que estava adormecido há décadas. A foto era em preto e branco, tirada provavelmente nos anos 60. Um grupo de homens, oficinas ao fundo, ferramentas, uniformes. No centro, um homem sorrindo. Não era meu pai. Não era meu irmão. Mas eu o conhecia. Era eu, mais jovem, mais vivo. Mas o que fazia aquela imagem ali? Nunca vi aquela foto na vida. Era como um fragmento de realidade que não lembrava de ter vivido. No verso, uma anotação apagada, quase ilegível. Só consegui decifrar 3 palavras. Último acordo firmado. Abri o papel. A caligrafia era minha. Isso era inegável. Cada curva da letra, cada traço, cada inclinação, era como olhar um espelho do passado. Mas o texto não fazia sentido. Se algum dia eles esquecerem quem sou, que se lembrem do que construí. E se tentarem apagar, que encontrem os tijolos ocos. Era um bilhete que eu escrevi. Só não lembrava quando. A mente começou a pesar. A chave descansava no fundo da caixa, como se soubesse que seu momento estava perto. Era de bronze envelhecido, com um número gravado, 134B. Fiquei olhando para ela por um tempo. O que ela abria? Uma porta? Um cofre? Um armário do passado que deixei trancado por medo? Tentei associar o número a algo, mas nada veio. Só a sensação de que o silêncio da casa estava mudando. Não era mais o silêncio do abandono. Era um silêncio de transição, como se ela soubesse que algo estava prestes a ser revelado. A caixa não era um lembrete. Era um convite. Levantei-me, ainda com a chave na mão, e olhei em volta. Os cômodos sem alma. A casa que já foi minha, agora um palco do ego de um neto que confundiu herança com conquista. Mas aquela caixa, ela não havia sido esquecida. Havia sido deixada. Por mim? Por alguém antes de mim? Não importava. O que importava era o que viria depois. O trinco da caixa fechou com um estalo, como se selasse um ciclo. Coloquei a foto de volta, o bilhete, a chave. Fechei e a levei comigo. Havia um novo destino a ser seguido. Um endereço oculto em algum lugar da memória. A primeira peça tinha sido movida. E eles, tão certos de terem vencido, não faziam ideia de que a casa era apenas o tabuleiro. E o jogo estava só começando. A caixa parecia simples demais para conter qualquer valor. Mas era justamente isso que a tornava invisível aos olhos da minha família. Porque eles, que durante tantos anos se acostumaram a julgar valor por aparência, não conseguiam ver a bomba que descansava ali, dobrada com delicadeza cirúrgica entre camadas de papéis velhos, fitas amareladas e memórias que ninguém além de mim achava que valiam alguma coisa. Naquele dia, voltaram a casa como urubus farejando os últimos ossos. Queriam ver o que o velho havia deixado. Esperavam encontrar um descuido, um papel não assinado, uma caixa forte mal trancada. Mas o que encontraram foi silêncio. Paredes nuas. E uma única caixa esquecida no centro da sala vazia, como uma armadilha deixada por alguém que fingiu se retirar de cena, mas que continuava dirigindo tudo dos bastidores. O neto foi o primeiro a se agachar. Ele, que 2 noites antes ergueu o copo dizendo: "Eu fico com a casa",
Agora olhava para a caixa com a impaciência de quem esperava encontrar joias, talvez. Documentos bancários, títulos. Mas o que ele encontrou foram papéis antigos, algumas fotos, cartas escritas à mão com caligrafia fina, coisa da minha esposa. E por fim, um envelope lacrado com cera vermelha, meu selo pessoal. Ele riu. Achou que fosse teatro, mas abriu mesmo assim. E quando leu, o sorriso murchou tão rápido que parecia ter engolido o gelo seco. Isso aqui é uma piada. Era a minha escritura, a da casa. Mas não aquela que transferia tudo para o nome dele, como ele acreditava desde que me manipulou a assinar papéis de autorização para a reforma meses atrás. Aquela escritura era a anterior. A nova, legítima, datada e registrada, deixava claro: a casa já não era minha. E tampouco era deles. E isso não vale nada. Ele tentou me enganar. Foi então que o irmão dele, mais calado, pegou o documento e notou o selo cartorial. Notou a data. Notou os carimbos. Isso aqui foi registrado oficialmente, e não é em seu nome. Olha aqui. E o nome que eles leram ali não era o nome de nenhum familiar, nenhum herdeiro, nenhum parente. Era o nome de uma entidade. Associação Lar de Dignidade e Vida. Refúgio São Lucas. Eles ficaram em silêncio por um instante. E foi como se naquele exato momento as paredes da casa tivessem finalmente começado a falar. Tudo o que fiz em silêncio durante meses estava ali, diante deles, gritando. Eles quiseram a casa. Me fizeram de bobo. Me expuseram. Me ridicularizaram. Mas esqueceram de considerar o mais importante. Eu era velho, sim, mas não era tolo. E ainda tinha tempo. E caneta. E raiva. Fui até um cartório 3 semanas antes da festa. Doei legalmente a propriedade em nome da instituição que me acolheu quando passei mal no mercado, e ninguém da minha família atendeu o telefone. Lá, encontrei abrigo, ouvi meu nome dito com respeito e fui tratado como pessoa. Lá, lembrei o que era viver sem precisar implorar por espaço. A escritura foi feita com testemunhas, reconhecida, homologada, e dentro da caixa, junto com ela, deixei uma cópia do meu testamento revisado, onde excluí todos que tentaram me desmontar em vida. Eles não sabiam, mas quando bateram palmas para o neto durante a festa, celebraram a própria derrota. Ficaram com a casa, sim, mas só com um invólucro, porque o que fazia daquele lugar um lar já estava longe, e legalmente eles não tinham nem onde dormir, porque até as contas de energia e água estavam canceladas. E o novo proprietário, o refúgio, planejava transformar tudo aquilo em algo útil, um abrigo, uma escola de formação para cuidadores de idosos, um espaço que, ao contrário deles, saberia o valor da experiência e do afeto. Meu neto ficou parado com o envelope na mão como quem segura dinamite e só agora percebeu que acendeu o pavio 2 meses atrás. Minha filha me ligou, chorando, me chamando de louco, dizendo que aquilo era injusto, que eu estava traindo a família. Mas traição. Traição é quando alguém te olha nos olhos e esvazia o seu mundo enquanto sorri. Eu só devolvi o gesto. E fiz isso com algo que eles nunca entenderam. Silêncio. Agora que a casa era deles, mas legalmente de outra entidade, eles podiam aprender o que é ser ignorado. O que é implorar para alguém que tem o poder e não responde. O que é ouvir um parabéns que carrega veneno na garganta. A reviravolta tinha começado. E eles nem sabiam que o pior ainda estava por vir. Naquela semana, o telefone não parou de tocar. Meu nome passou a ecoar como uma maldição em cada chamada perdida da família que, até dias antes, me tratava como uma peça de mobília desbotada. Começaram com mensagens educadas, tentando soar compreensivos, perguntando se eu estava bem, se queria conversar, se precisava de algo. Em seguida, vieram as ligações mais duras, vozes tensas, urgentes, cobrando explicações. Finalmente, os áudios vieram recheados de gritos, ameaças e desespero. O que houve com a casa? Por que o cartório dizia que a propriedade já não era deles? O que significava aquele documento com firma reconhecida, data anterior à festa, e a assinatura que eles juravam que eu não teria capacidade de fazer? O silêncio que antes me foi imposto agora se tornava minha arma. Eles falavam sozinhos. O neto,
O mesmo que ergueu o copo para me dizer, diante de todos, que eu ficaria com as memórias enquanto ele herdava os alicerces, foi o primeiro a reagir como se estivesse sendo deserdado de um império. Mas não era herança. Nunca foi. Aquela casa fora paga com cada centavo do meu suor. De um tempo em que levantar às 5 da manhã e voltar só depois do pôr do sol era rotina. Onde cada tijolo colocado era acompanhado de esperança. Eles acharam que poderiam dividir esse suor com champanhe. Enganaram-se. Quando ele recebeu a resposta do cartório por e-mail, dizendo que a escritura estava em nome da instituição São Miguel dos Anjos, um abrigo para idosos rejeitados e maltratados por suas famílias, ele entrou em colapso. Aquilo parecia uma piada de mau gosto, mas era a mais cruel e justa das ironias. Ele tentou chamar um advogado, tentou contestar a validade do documento, alegar que eu estava senil, que devia ter sido enganado. Mas havia vídeos meus no cartório, conversas por e-mail, testemunhas de minha plena lucidez, tudo planejado, meticulosamente. Fui chamado por um oficial de justiça para prestar esclarecimentos após uma denúncia absurda que diziam ter partido da minha própria filha, tentativa de golpe patrimonial contra minha família. Eu entrei no fórum com passos firmes. A promotora olhou os documentos que levei. Conferiu os registros. A escritura estava perfeitamente regularizada. Assinada semanas antes da festa, selada, comprovada. Ela ergueu os olhos, balançou a cabeça em silêncio e perguntou: deseja abrir um processo contra os denunciantes por calúnia e tentativa de coerção? Eu apenas disse: ainda não. Eles vão se acusar sozinhos. E foi exatamente isso que fizeram. Cada tentativa deles de me desacreditar se transformava em uma exposição pública de sua própria ganância. As conversas vazaram. Prints com falas humilhantes. Prints com frases como: é só esperar o velho cair de vez. O neto havia trocado mensagens com amigos sobre vender a casa o mais rápido possível, antes mesmo da minha festa de aniversário. Tudo apareceu. A máscara caiu com tanta força que ninguém nem tentou recolhê-la. Minha imagem foi restaurada. O velho Gagá se tornou o velho estrategista. O homem que eles tentaram enganar foi o mesmo que passou meses tramando a própria libertação. Não apenas da casa, mas do peso de fingir que aquele laço ainda era afeto. E assim, com a dignidade intacta e os nervos deles em frangalhos, assisti de longe a derrocada de uma herança assumida sem direito. A família que me achava vencido foi deixada com aquilo que realmente lhe pertencia. O eco de suas próprias intenções. Nada além disso. Não demorou para que a primeira tentativa de reconciliação batesse à porta. Foi numa quinta-feira cinzenta, daquelas em que o vento parece soprar segredos por entre as frestas. Abri a porta e encontrei minha filha parada ali, com uma expressão de quem treinou o discurso diante do espelho por horas. Ela estava maquiada, mas os olhos vermelhos traíam uma noite mal dormida. Atrás dela, meu neto, o mesmo que anunciou que ficaria com a casa, permanecia mudo, com as mãos nos bolsos, como se quisesse desaparecer na própria arrogância que agora parecia pequena diante do que haviam perdido. Ela não pediu para entrar. Só começou a falar. Falou sobre mal-entendidos, sobre coisas ditas no calor do momento e, claro, sobre o impacto emocional que a mudança repentina da escritura causou na família. Tentou fazer com que tudo soasse como um grande desencontro, como se a humilhação pública tivesse sido um tropeço de palavras e não um teatro ensaiado. Eu apenas a ouvi, como se ouvisse um vizinho contando as tragédias de um estranho qualquer. Quando ela terminou, perguntei: e o que exatamente você quer? Ela hesitou, quase se engasgou com a própria saliva. Procurou uma palavra mais suave, mas não havia como suavizar o que viria. Talvez reconsiderar a decisão. Essa casa sempre foi da família. É onde crescemos, onde passamos tantos natais. Eu a interrompi com um gesto simples. A chave girando lentamente na fechadura, o som do trinco travando. Ela entendeu. A porta ainda estava aberta, mas o que importava já estava fechado há muito tempo. Essa casa foi onde vocês estiveram, não onde ficaram. E uma coisa é estar presente, outra é pertencer. Ela tentou argumentar. O neto deu um passo à frente e pela primeira vez falou: você não tem o direito de jogar tudo fora assim. A frase caiu pesada, mas fui eu quem a enterrei de vez.
Foram vocês que jogaram. Só estou impedindo que coletem os lucros do próprio lixo. Fechei a porta. Travei 2 vezes. E dessa vez, não por medo, mas por convicção. A visita não foi a última. Nos dias seguintes, vieram cartas, bilhetes no portão, recados deixados com vizinhos. Um primo distante apareceu dizendo que estava preocupado com o meu estado mental. Um advogado conhecido da família tentou me ligar com um tom de voz manso, como quem conversa com uma bomba prestes a explodir. Até a ex-nora, que por anos nunca deu sequer bom dia, apareceu dizendo que estava do meu lado desde o começo e que sabia como os outros eram interesseiros. Era curioso ver como a mesma família que zombava da minha presença agora precisava desesperadamente que eu os visse. Mas não era por mim, era pelo que eu tinha. E o que eu tinha, pela primeira vez em muito tempo, era liberdade. A casa permaneceu silenciosa, como um santuário. Andar por ela agora era diferente. Cada cômodo parecia respirar aliviado. Onde antes ecoavam vozes que me ignoravam, agora havia uma paz limpa, transparente. Doei móveis que tinham mais história do que amor. Redecorei quartos, pintei paredes. Transformei a casa que era um monumento à hipocrisia num espaço só meu. O mais irônico é que, no fundo, eles nunca quiseram a casa. Queriam o símbolo, o domínio. A ideia de que, ao me apagar, herdariam não só os tijolos, mas o controle sobre o meu fim. E quando viram que não poderiam escrever meu epílogo, entraram em colapso. Mas eu ainda estou aqui, respirando, escrevendo minha história. E eles? Bem, eles seguem tentando invadir uma casa onde nunca mais serão convidados. O golpe final não veio com raiva, nem com gritos. Veio com uma papelada silenciosa, de um envelope pardo deixado na caixa de correio. Meu advogado tinha me enviado a confirmação do registro de uma cláusula adicional no testamento. Uma cláusula que, honestamente, eu incluí não por maldade, mas por justiça. Naquele documento constava que, caso algum dos meus herdeiros tentasse contestar minha decisão legal ou invadir a propriedade, perderia automaticamente qualquer direito a qualquer bem futuro que eu pudesse deixar. Era uma forma de colocar limite no caos. Um gesto preventivo, como um último escudo contra o tipo de ganância que não entende o peso de um não. Enviei cópias registradas para todos os envolvidos. A resposta foi imediata. No dia seguinte, minha filha ligou. Pela primeira vez em meses, sem fingimentos, sem voz melosa. A raiva transbordava. Disse que aquilo era uma traição, que eu estava destruindo a família, que não havia mais espaço para reconciliação. Ouvi cada palavra sem interromper. Quando ela finalmente fez uma pausa, só disse: "Agora você entende como eu me senti naquele restaurante." Ela desligou, e eu percebi que, no fundo, não estava triste. Estava limpo. Era como se, depois de anos carregando o peso da culpa silenciosa, eu finalmente tivesse devolvido a bagagem para quem realmente a enchia de pedras. Mas não acabou aí. Eles tentaram outras estratégias. Um dos meus netos começou a aparecer nas redondezas do bairro, parando o carro na esquina da rua. Às vezes só observava a casa. Outras vezes descia e caminhava lentamente até a entrada, como se esperasse que alguém abrisse a porta. Em uma ocasião, chegou a deixar uma flor no portão. Era branca, falsa, de plástico, como tudo que sempre entregaram. Outro neto postou nas redes sociais uma indireta dizendo que há pais que preferem morrer sozinhos do que perdoar seus filhos. A curtida veio de minha filha e também do antigo genro que uma vez disse: "Aqui não é asilo." A ironia é que nunca estive tão bem quanto agora. Aprendi a cozinhar meu próprio jantar, a fazer caminhada ao entardecer. Descobri o prazer de escutar minha própria respiração, sem precisar pedir silêncio a ninguém. A vizinhança, claro, comentou. Em pequenos círculos, ouvi versões deturpadas da história. Uns diziam que eu estava senil. Outros, que fui enganado por um advogado esperto. Mas aqueles que realmente me conhecem, e esses são poucos, sabiam. Sabiam que era só o último capítulo de uma vida inteira sendo subestimado por aqueles que mais deviam me amar. O ponto final veio com um convite. Sim, um convite. Uma carta elegante com tinta dourada, me convidando para o casamento da neta mais nova. O nome do remetente? Minha filha. Não era um pedido de desculpas. Era uma armadilha simbólica. Como se, ao aceitar o convite,
eu assinasse um novo papel, o de que tudo estava perdoado, esquecido, enterrado. Mas eu não fui. Enviei apenas um envelope de volta. Dentro dele, havia uma única folha, um xerox da cláusula do testamento, grifada em vermelho, a parte que dizia: qualquer tentativa de manipulação emocional, legal ou simbólica, anulará direitos futuros. Assinei com meu nome completo, sem vírgulas, sem PS. Depois disso, o silêncio. Um silêncio diferente. Não o silêncio do abandono, mas o do respeito, mesmo que forçado. Eles entenderam que o jogo havia acabado, que as peças já estavam no tabuleiro e a última jogada tinha sido minha. Eu ganhei. Não por orgulho, mas porque recuperei algo que me foi tomado por décadas: o direito de ser ouvido. E agora, o direito de ser deixado em paz. Quando a poeira da batalha emocional baixou, eu me vi com uma casa finalmente vazia, mas pela primeira vez em muitos anos, cheia de possibilidades. Passei os primeiros dias reorganizando coisas que tinham parado no tempo. O velho armário da sala ainda guardava as taças que nunca usamos em família. Os quadros estavam tortos há meses, e os livros, bem, estavam todos cobertos com uma camada fina de pó, como se também tivessem sido silenciados ao longo dos anos. Decidi começar uma reforma. Não uma grande, barulhenta e superficial. Era uma reforma quase cerimonial. Cada canto, cada móvel, cada fresta que antes me lembrava da humilhação, da sensação de ser um intruso na própria família, agora seria transformada. Troquei o sofá. Troquei até o número da casa. Foi simbólico, quase místico. Apagar o endereço que eles sabiam de cor e gravar um novo, mesmo que fosse apenas um dígito a mais na fachada. Durante as obras, conversei com pedreiros, eletricistas, pintores, homens simples, mas cheios de histórias, de humanidade. Um deles, chamado Roberto, me perguntou se havia mais alguém na casa, pois ele achava tudo silencioso demais. Sorri e respondi: é o tipo de silêncio que eu lutei a vida inteira para conquistar. Ele entendeu. Ficamos amigos. E em uma tarde, tomando café com um bolo de fubá, que preparei pela primeira vez sozinho, ele me disse algo que ecoaria como um selo final de tudo que eu tinha vivido. Seu Arthur, tem gente que planta árvore e colhe sombra. O senhor só estava embaixo da árvore errada. Aquilo me fez respirar fundo. Pela primeira vez em muito tempo, senti orgulho de estar vivo. Comecei também a escrever. Coisas simples. Anotações sobre o que havia passado. Sobre as conversas que nunca tive coragem de ter em voz alta. Um tipo de testamento emocional. Não para ser lido por advogados, mas talvez por algum neto curioso no futuro. Escrevi sobre aquele jantar, sobre o bolo que comi sozinho, sobre o não sou Uber de velho, sobre os olhares, as omissões e as frases ditas como facas. Escrevi tudo, não para me vingar, mas para deixar uma trilha de quem eu realmente fui. Porque no fim, a maior herança que deixamos não são bens, mas a lembrança de que existimos com dignidade. E foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Uma mulher idosa da vizinhança, a Dona Celeste, com quem troquei acenos por anos, mas nunca palavras, me trouxe uma marmita. Disse que ficou sabendo que eu estava morando sozinho. Sorri e convidei-a para entrar. Conversamos por horas. Sobre filhos que se foram, sobre cartas que nunca chegaram, sobre o valor de um café quente às 4 da tarde. E naquele dia, eu entendi que a vida não tinha acabado para mim. Só havia trocado de estrada. E às vezes, é nessa estrada paralela onde poucos passam, que a gente encontra a paz que sempre procurou. A casa agora tem novas cores, novos cheiros, um novo som. O som do silêncio que não dói. Às vezes, olho pela janela e vejo o carro de algum neto estacionando na esquina. Eles não tocam a campainha. Talvez por orgulho, talvez por medo. Mas isso não importa mais. Porque a reforma que eu fiz não foi só nas paredes. Foi em mim. E essa ninguém tira, ninguém herda, ninguém contesta. É minha. Só minha. O tempo passou e, como sempre, o mundo girou. As estações mudaram, os noticiários mudaram, mas uma coisa permaneceu constante. O vazio onde antes existia uma família. E eu pensei que talvez, só talvez, o tempo suavizasse os corações duros. Engano meu.
O primeiro aniversário após o jantar da ruptura foi um divisor de águas. Não o meu, mas o da bisneta, filha do neto que me disse que ficaria com a casa e me deixaria com as memórias. Um convite chegou, endereçado ao Sr. Arthur. Sem um vovô, sem um com carinho, sem qualquer assinatura de afeto. Era frio, impessoal, quase corporativo. Um papel qualquer com um endereço, um horário e a instrução de trazer presente. Guardei aquilo dentro de um livro que estava lendo. E nunca fui. Pela primeira vez na vida, recusei participar de algo em que não era mais visto como alguém, apenas como obrigação, presença simbólica ou memória conveniente. A partir daquele momento, outros convites vieram. Uns por educação, outros, quem sabe, por tentativa de reverter o passado. Mas eu já tinha aprendido a lição mais dura que um velho pode aprender. Há portas que, se forem fechadas com força demais, não se reabrem mais. Recusei todos. Não por vingança, mas por respeito a mim mesmo. Eles me cortaram. Então deixei de sangrar por eles. Simples assim. Os amigos que restaram me diziam: Arthur, eles ainda são sua família. Mas o que é uma família que te nega um lugar à mesa, que te chama de peso, que te troca por herança antes mesmo de você morrer? Foi nessa época que comecei a receber mais ligações, de bancos, doações antigas, pequenos investimentos que fiz, imóveis antigos alugados, tudo voltando com juros e correções. Como se o universo estivesse dizendo: você pode ter perdido o afeto deles, mas não perdeu o valor da sua própria história. Transformei parte disso em pequenos projetos. Apoiei uma biblioteca de bairro, financiei aulas de música para adolescentes em situação difícil. Doei livros. E em cada ação eu sentia que estava reconstruindo um tipo de família que eu nunca tive. Uma que não te mede pelo que você deixa, mas pelo que você compartilha enquanto ainda respira. Um dia, reencontrei um dos netos no mercado. Ele estava com pressa. Olhou para mim, hesitou e disse apenas: "Oi". Respondi: "Oi". E foi só. Nenhum dos dois sabia mais onde estava o chão comum. Aquela ponte foi queimada por ele. E por mim, enterrada com dignidade. Naquela noite pensei em escrever uma carta. Mas não escrevi. Porque percebi que o silêncio, às vezes, é a resposta mais poderosa. Que há dores que a gente não precisa mais explicar. E que existem pessoas que confundem a sua ausência com fraqueza, quando na verdade ela é a sua maior prova de força. A casa continuava reformada, mas agora era lar. Os quadros novos eram de paisagens que nunca visitei, mas que imaginava. As fotos antigas, escondidas em uma caixa, foram trocadas por frases que me inspiravam. E o bolo? Bem, toda sexta-feira eu fazia um, mesmo sem visitas, porque o ritual do bolo nunca foi sobre os outros. Era sobre mim. Era sobre manter acesa a parte que sobrou de tudo isso. A parte que resistiu. E ela, ao contrário dos convites, nunca voltou sem resposta. Quando o outono chegou outra vez, com seu cheiro de madeira úmida e folhas secas cobrindo as calçadas, percebi algo que por muito tempo me escapara. A última chave daquela família, de tudo o que éramos e fingimos ser, havia ficado comigo. Não era uma chave literal. Embora sim, eu ainda tivesse a da antiga casa que ajudei a construir com minhas próprias mãos, anos antes de tudo ser tomado por ambição e desrespeito. Mas essa última chave era mais simbólica, mais profunda. Era a chave da memória, da verdade, da integridade que ninguém mais quis carregar. E eu não ia entregá-la para ninguém. Recebi uma carta da minha filha. Escreveu à mão, como fazia quando era criança. Começava com pai e terminava com carinho. Era, talvez, uma tentativa de reconexão tardia, mas o conteúdo mostrava mais do mesmo. Tentativas de justificar o que foi dito e feito, como se a idade me deixasse confuso ou frágil, como se eu não lembrasse claramente das palavras que ela me disse. Não é Uber de velho. Ela falava em família, em como as coisas ficaram estranhas, e como ninguém queria que fosse assim. Mas não havia um pedido de desculpas, nenhuma admissão real. Só o desconforto de quem começa a perceber que perdeu o pilar da casa, mas finge que ele ainda pode ser reintegrado com tinta nova nas paredes rachadas. Guardei a carta, não respondi, porque a vida me ensinou que não se conserta uma ponte cuspindo cimento do outro lado, e não se cura uma ferida só porque o tempo passou.
principalmente quando ela nunca foi realmente limpa. Naquele mesmo mês, descobri que meu nome ainda constava como proprietário de um terreno esquecido na cidade vizinha. Era pouco. Um retalho de terra no meio de um bairro que cresceu ao redor dele. Mas aquilo me deu uma ideia. Liguei para um arquiteto jovem que conheci na biblioteca comunitária que eu ajudava. Expliquei minha visão. Queria construir algo ali. Um lugar pequeno, simples, com livros, uma cozinha, algumas cadeiras, um espaço para quem tivesse sido descartado. Como eu fui. E assim nasceu a Casa das Portas Abertas. Uma ironia, talvez. Mas era isso mesmo. Ali, cada pessoa que entrava com fome, solidão ou vergonha encontrava não consolo, mas escuta. Havia café fresco, pão quentinho e às sextas, bolo. Sempre bolo. Com velas, mesmo que ninguém ali estivesse aniversariando. Porque a gente celebrava o fato de ainda estar de pé, de não ter desistido, de ter sobrevivido à rejeição de quem dizia te amar. Meus filhos souberam da casa. Um dos netos chegou a visitar. Veio como quem não quer nada. Sentou no fundo, não se apresentou, mas comeu 2 fatias de bolo. Eu o vi. Ele me viu. Mas não dissemos nada. E ali, naquele silêncio compartilhado, eu soube. Ele também sentia falta de algo. Talvez não de mim, mas da parte da vida que o mundo levou cedo demais. Os domingos em que a comida era simples, mas havia respeito. As tardes em que o avô não era um problema a ser resolvido, mas uma história viva a ser ouvida. Nunca mais recebi convites. Nunca mais fui chamado de peso. Nunca mais me vi de pé na porta de um restaurante, esperando que alguém dissesse: tem lugar para você aqui. E não porque eles mudaram, mas porque eu mudei. Porque eu não queria mais entrar onde não fosse bem-vindo. Porque descobri que o valor de um nome está na dignidade com que ele é sustentado, não no sangue que o acompanha. A última chave ficou comigo, não por vingança, mas porque eu fui o único que não a jogou fora. Eles podem ter herdado casas, contas, títulos. Eu herdei a verdade. E com ela construí algo novo. Algo que nunca poderá ser retirado de mim. Porque aquilo que a gente constrói com dor, amor e firmeza, isso ninguém derruba, nem mesmo a família.